Nossa aula de história, nós vamos começar hoje, né, continuando o conteúdo As Grandes Navegações, chegando ao final, parte 3. Nós vamos da página 124 até a página 129, 130. Então, continuando com o conteúdo anterior, aula 3 ou parte 3, As Grandes Navegações. Aberto o caminho marítimo para o Oriente, né? Os portugueses ergueram muitas feitorias, nós vimos que eram fortificações que eles construíam, não era para se defender dos inimigos, nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. Ao mesmo tempo, com a chegada de Cabral à região, mais tarde conhecida como Brasil, os portugueses ergueram feitorias, também no litoral leste da América Sul, assim apoiados em suas feitorias africanas. Era asiáticas e americanas. Os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico, né, e pelo Oceano Atlântico Sul. Assim, Portugal tornou-se a cabeça de um imenso império chamado de o Império Ultramarino Português, né? Então, durante o processo de expansão ultramarina europeia, Portugal foi adquirindo experiência em dois portos básicos. Primeiro no estabelecimento em áreas portuárias, portos, né? Depois em comerciais fortificados, as feitorias. E segundo, na criação de uma área de ocupação colonial efetiva. Então, foi nesse processo que se começou aí a abertura do caminho marítimo para o Oriente. Dentro dessa imagem aí, nós estamos vendo mercador português é recebido por anfitriões indianos século XVI. O que eram anfitriões? Eram pessoas que gostam de receber outras pessoas em suas casas com festas e eventos. Então, aí nós estamos vendo um português que chegou nas Índias, né, no Oriente, e ele foi bem recebido por essas pessoas que chamava anfitriões. Lá embaixo nós estamos vendo, né, o percurso do caminho aberto para as Índias, nós estamos vendo ali a América do Sul, né, o Brasil, e todo esse percurso que eles fizeram aí, África, né, Ásia, Europa, e até chegar à nossa América aqui. Navegações espanholas. Aí nós estamos vendo quem foram os espanhóis, né, que fizeram esse percurso. Enquanto os portugueses buscavam o caminho marítimo para o Oriente, navegando em direção ao leste, os espanhóis, seus principais concorrentes, esforçavam-se para atingir o mesmo objetivo para o oeste, né, o contrário. Os reis espanhóis, Fernando e Isabela, que nós já trabalhamos, né, que era Aragão, né, e Castela, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Então, eles estavam no mesmo percurso, só que do contrário. Em 1492, esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês, né, na cidade italiana, Gênova, onde nasceu Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente navegando e em chegar ao Ocidente, isto é, dando a volta ao redor do mundo, pois acreditava que a Terra era redonda. Então, além disso aí, né, ele julgava que ela fosse, né, menor, que realmente é. O que ele não sabia, porém, é que no meio do caminho havia outro continente. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Depois de velejar por cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa. Encontrou um continente novo para os europeus, chamado de América. Era 12 de outubro de 1492. Mas como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios os diversos povos que habitavam essas terras havia milhares de anos. Então, aqui nós estamos vendo o percurso de Cristóvão Colombo, né, genovês. Nós estamos vendo a imagem dele e as 3 caravelas que ele trazia nesse percurso, Santa Maria, Pinta e Nina. Embaixo nós estamos vendo o mapa do percurso que ele fez, né, toda aí a África, a Europa, até um pouco da Ásia e chegando ao continente americano, né? À esquerda aí é o continente americano, todo esse percurso que ele fez, né? Sabendo que a Terra era redonda. O navegador português, agora nós vamos ver o Fernão de
Magalhães, quem foi ele, né? Foi um navegador português que, ao serviço do rei da Espanha, comandou a expedição marítima que realizou a primeira viagem marítima ao redor do globo terrestre, né? Ele nasceu em Sabrosa, na região de Trás-os-Montes, norte de Portugal, no dia 3 de fevereiro de 1480. Pertencia à quarta ordem da nobreza portuguesa, né? Era fidalgos da cota de armas. E foi educado como pajem da corte da rainha Dona Leonor, esposa de Dom João II, o Perfeito. Saiu da Espanha em 1519, depois de atravessar o extremo sul da América por um canal natural, chamado depois de Estreito de Magalhães, chegou ao Oceano Pacífico. Nós estamos vendo ele aí, esse navegador, Fernão de Magalhães, e toda a rota que ele fez lá, né, saindo de lá da Europa, né, passando ao Estreito de Magalhães lá embaixo, e fez todo esse percurso aí para essa grande navegação dele, né? Então, nós estamos vendo aí Fernão de Magalhães. Depois de um tempo no mar, Magalhães alcançou um conjunto de ilhas e, como ele navegava a serviço da monarquia espanhola, a Espanha exigiu seu direito a essas ilhas, renomeando-as para Ilhas Filipinas. Hoje são as Filipinas. Em 1571, uma nova expedição espanhola chegando às Filipinas e ocupou Manilha, que se tornou o mais importante posto comercial espanhol na Ásia, né? Então, foi o que ele fez aí e ainda conquistou mais as ilhas das Filipinas, conquistando, né, suas riquezas. Cabral toma posse das terras brasileiras, né? Vamos ver agora nosso Brasil. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Essa esquadra, comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios, 12 naus e 3 caravelas, e cerca de 1.500 pessoas, incluindo escrivão, cartógrafos, padres, soldados e navegadores experientes como Bartolomeu Dias, o primeiro europeu, né, a contornar a África. Nós já trabalhamos sobre isso. E aí nós estamos vendo, né, o percurso que Vasco da Gama fez com suas caravelas. O rei, né, depois de contornar a América, a África, o rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse pelo caminho. Por isso, Cabral ordenou aos pilotos de sua esquadra que se afastassem do litoral africano, velejando cada vez mais em direção ao ocidente. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, né, sinal de que havia terra por perto. Finalmente, na tarde do dia seguinte, 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um Monte Verde azulado de formas arredondadas, a qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Então, nós vamos continuando aí. Cabral toma posse das terras brasileiras, né? Então, depois que eles chegaram, né, o rei encarregou Cabral tomar essas posses aí, ordenou aos pilotos de sua esquadra que se afastassem do litoral, foi chegando ao ocidente. Aí os portugueses desembarcaram junto à aldeia de Povo Tupiniquim, né, no lugar onde é hoje Porto Seguro, na Bahia. Lá fincaram uma cruz de madeira, né, para dizer que aquela data em diante, aquelas terras eram deles. Depois de tomar posse, estabelecer contato com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, Cabral enviou um navio de volta a Lisboa, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra, para o rei de Portugal, né, comentando todo o acontecido e aí as descobertas, né, que eles fizeram. A dura viagem, né, como foi da dura vida dos navegantes, né, nós vimos aí que devido ao porto dos navios, aperto dos navios, né, abastecimento e alimentação,
construiu um problema permanente. Os gêneros embarcados tinham sempre uma péssima qualidade, estavam frequentemente deteriorados, ainda no início da viagem, e terminava apodrecendo em pouco tempo, né? Então, eles tinham todo esse processo, toda essa dificuldade aí, né, até chegar esta terra. E aí nós estamos vendo duas imagens, né? A primeira é quando eles chegaram, colocaram a cruz de madeira, e hoje nós estamos vendo essa imagem aí atual, né? O mesmo local, à esquerda é o marco oficial da posse das terras brasileiras em fotografia de 2016, e à direita a cruz que marca o local da primeira missa realizada no Brasil em Coroa Vermelha, município de Santa Cruz, Cabralha, Bahia, né? Então, nós estamos vendo aí o Antiga e agora esse marco histórico aí que foi colocado para marcar essa grande maravilha aí, né, que foi o descobrimento do Brasil. Seguindo. Outros europeus, né, que também fizeram todo esse percurso, ingleses, franceses e holandeses, também cobiçavam as especiarias orientais, né, tinha muito lucro, muito dinheiro, muito caro. Para chegar a elas, navegaram em direção ao Oriente por diversos caminhos, né. Em 1497, o navegador genovês Giovanni Caboto, navegando a serviço da Inglaterra. Em 1534, foi a vez do navegador francês Jacques Cartier buscar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. A Holanda lançou-se às navegações do século XVI, né? Então, nós estamos vendo aí o navegador genovês, né, Giovanni Caboto, e estamos vendo também Jacques Cartier, né? E lá as esquadras, né, de outros europeus que percorreram este caminho aí até chegar, né, ao Oriente, onde eles queriam navegar. A Holanda também, né, lançou as navegações só no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou terras em diversos continentes, na região de Cabo, na África, Java, no Ceilão, ilhas na Molucas, na Ásia, Nova Amsterdã, atual Nova York, Antilhas, Nordeste do Brasil e na América, né? As grandes navegações provocaram mudanças importantes, né, também, que nós vamos prosseguir aí. Então, foram outros europeus que procuraram também a navegação para essas especiarias. O que as grandes navegações provocaram, né? Quais foram essas mudanças importantes no cenário atual? Aí foi o extraordinário crescimento do volume e do valor do comércio mundial. O Atlântico, né, o oceano, passou a ser mais importante do que o Mediterrâneo como via de comércio. A construção de vastos impérios coloniais pelos europeus, né? E a apropriação da riqueza dos povos africanos, asiáticos e ameríndios. A consciência por parte de muitos europeus da enorme diversidade de povos e culturas, da necessidade de conviver com essas diferenças, né? Então, nós estamos vendo aí quais foram os percursos que eles fizeram, né? Então, como o Atlântico passou a ser mais importante, né, do comércio, com isso assistiu-se o declínio das cidades italianas e a ascensão de países banhados pelo Atlântico, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, né? E nós estamos vendo a consciência por parte de muitos europeus, de enorme diversidade dos povos e cultura, é o que nós temos aqui no Brasil, né? E a necessidade de conviver com essas diferenças, que até hoje ainda existe esse preconceito, né, de convivência aí com os negros. Então, lá nós estamos vendo o crescimento, né, o oceano, como via de comércio, a construção de vastos impérios, né, a riqueza e a consciência por parte de muitos europeus, que é a cultura, né, as festas aí que nós temos no nosso Brasil. Aí, como o conteúdo já está terminando, eu fiz assim um resumo para a gente relembrar o que foi trabalhado, né? Grandes navegações é o nome dado ao período da história em que os europeus lançaram-se à navegação do Oceano Atlântico.
Esse processo foi encabeçado pelos portugueses e um tempo depois foi também colocado em curso pelos espanhóis e por outros países da Europa. Os resultados foram a descoberta de inúmeros locais, até então desconhecidos pelos europeus, e a chegada ao continente americano em 1492. Grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico. É feita de maneira pioneira por Portugal ao longo dos séculos XV e XVI. O pioneirismo português foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento, né, de uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores e Madeira, ilhas atlânticas. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 1492. Quando foi em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América portuguesa. Quando falamos de grandes navegações, o primeiro país que vem à tona é quem? Portugal, né? Que se lançou como pioneiro na navegação e exploração do Oceano Atlântico, interessado principalmente na abertura de novas rotas comerciais. O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores. Primeiro, monarquia consolidada, esse regime de respeito, de confiança, de firmeza. Unificação territorial assegurada. Quer dizer, unificar, reunir, coligar, né, todo esse território e assegurar para si. Investimento na aquisição de conhecimentos náuticos, né, como a bússola, o que eles inventaram, né? Interesse em expansão comercial, fazer esse grande comércio, enriquecer. Investimentos genoveses, quem foi? Quem foi esses genoveses? Nasceram, as pessoas que nasceram na cidade de Gênova, na Itália. E outro foi a localização geográfica, né? Então, foram esses os fatores que todo esse pioneirismo português nas grandes navegações. Portugal era um reino unificado, né, que nós falamos ali, reunido, coligado, estável durante o século XV. Essa estabilidade foi fruto da Revolução de Aves, aquele conflito que nós falamos lá atrás, né, bélico, político, né, que durou 2 anos, garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Nesse mesmo período, a Espanha, Inglaterra e França, por exemplo, enfrentavam complicações internas e ainda estavam à procura de estabilidade política, né, ao contrário de Portugal, que já estava instável em todo esse processo aí de política e comércio. Então, aqui eu fiz um resumo, né, para a gente ver todo o assunto que foi falado. E aqui eu coloquei umas fotos, né, quando eu viajei para a Europa em 2015. Aqui nós temos as 5 primeiras fotos na Ilha da Madeira, né, que eu falei que era uma ilha muito bonita. Mais 2 de baixo nós temos ali Madrid, né, a capital da Espanha. E a última nós temos ali Portugal, né, esse local aí no centro de Portugal. Eu coloquei assim só para a gente ver como é hoje esses países, né, que foram tanto falados tão comentados durante essas aulas que nós tivemos. Que eu coloquei só mesmo para mostrar como é a atualidade, né? E quero ver a foto de vocês daqui a um tempo também, viajando por esses países aí europeus. Que eu tenho uma referência, e aqui fica o meu muito obrigado a todos os alunos e alunas. Estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Eu que quero ver, né, daqui a um tempo, vocês já, todos com seu curso superior, né, seu crescimento, sua evolução, dentro mesmo da educação, né? O que leva a gente hoje a um futuro melhor é estudar, né? Que não é obrigação, e sim uma porta aberta para o próprio crescimento, né? De nós, vocês alunos, né? Que o estudo nunca tem fim. Quanto mais estuda, mais você adquire conhecimento. Então, aqui fica o meu muito obrigada, e eu tenho certeza que vocês conseguiram adquirir conhecimento nessas aulas sobre as grandes navegações,
que foram, assim, umas aulas, para mim mesmo, foram aulas maravilhosas, adquiri muito conhecimento, né, apesar de já ter estudado, mas para mim foi maravilhoso. Então, muito obrigada mesmo, meus queridos alunos.